Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio de A Arte de Errar. Hoje a chuva apareceu em Cascais, depois de um sol radioso no nosso último podcast. Hoje temos connosco o Alexandre Faria, 51 anos, ex-presidente até há pouco tempo do Estoril Praia, advogado, vereador na Câmara de Cascais, um escritor com já várias obras publicadas entre prosa, poesia e livros infantis E ensaios? e ensaios. Tinha-me folhado essa pequena grande parte. Um homem de 7 ofícios. Alexandre, muito obrigado pela tua disponibilidade em atirar-nos. Obrigado pelo convite. E eu começava por te perguntar, no meio desta minha apresentação, como é que, e sabendo que o dia tem 24 horas, como é que tu encaixas estas polivalências todas? Com muito jeito e com muito cuidado. E ainda a questão familiar, não é? No meio de tudo isso. Exatamente. É outro emprego, como se costuma dizer. É verdade. Não, tem sido já algo natural, julgo eu, porque de algum modo eu julgo que se não tiver assim, quando consigo libertar de uma tarefa, rapidamente arranjo outra e acho que já só me consigo organizar dessa forma. Mas lá está, há sempre momentos em que uma das tarefas tem picos maiores e isso vai permitindo que as outras sejam geridas de outra forma, mas gosto muito de estar sempre envolvido em várias frentes, naquelas que nos dão realmente prazer. E muito também ligado aqui às coisas da tua terra, por causa do Estoril, por causa aqui da Câmara, quer dizer, o teu histórico na Câmara não é de hoje, não é? Queres-me falar um bocadinho dessa tua parte, dessa tua vertente mais cívica, política? Eu sempre gostei muito do trabalho dos autarcas, pela proximidade que têm e por este grande desejo que sempre me perseguiu de conseguirmos concretizar trabalho. E fazer obra. Exatamente, e conseguimos ver o resultado prático, que é algo que na administração central é francamente mais complicado, não é? Nós aqui conseguimos planear, executar e ver o resultado prático e sentir o impacto que isso tem junto à comunidade. Eu fui eleito pela primeira vez em Cascais com 18 anos, na altura para a Assembleia Municipal, já passei por todos os órgãos e gosto muito desta política de proximidade, mas numa perspectiva também que isso é muito transversal a tudo o que eu faço, que é de conseguirmos perceber que aquilo que estamos a fazer tem impacto nas pessoas e que consegue resolver os problemas do dia-a-dia. E a política local tem essa grande vantagem. E por isso é que de facto sou um apaixonado pelas autarquias locais, gosto muito de continuar sempre a dar esse contributo e tento de algum modo que se consiga também depois mostrar esse mesmo trabalho e termos prazer no que estamos a fazer. Como é que o PS geriu esta questão de tu teres aceito agora Pelouros e os restantes vereadores do partido não o terem? Eu julgo que isso também, lá está. Nós às vezes temos esta noção, obviamente a Câmara de Cascais não é uma Câmara qualquer, tem sempre impacto em termos nacionais, mas eu julgo que todos temos a noção que deveremos contribuir como eleitos para a nobreza e dos cargos que exercemos. E no fundo afastar um bocadinho aquela lógica da politiquice, eu não brinco Sem por dúvida. E em termos locais, de facto, é mais fácil fazer esse distanciamento e não existir essa politiquice que eu julgo que afasta cada vez mais as pessoas do exercício de cargos públicos. Nesta tua vertente autárquica, já tiveste com certeza erros, aprendizagem de erros, queres falar um bocadinho sobre isso? Há situações que hoje, olhando para trás, se calhar faria de um modo diferente, mas gosto sempre de me tranquilizar, porque naquele contexto, naquele momento, naquela circunstância, de facto eu entendi que essa era a melhor opção. E que era a melhor opção. Hoje, se calhar, olhando para trás, poderemos classificá-las como erros, mas temos que saber lidar com isso, sem dúvida. Temos que conseguir ultrapassar isso e de algum modo... Lidas bem? Tens tolerância ao teu próprio erro? Tenho, porque são sempre processos de aprendizagem. Este que obviamente não causem nenhum desastre. Exatamente. Estou mudando aqui um bocadinho a agulha para Cascais. Quais é que são as áreas onde tu, na tua opinião, vês que Cascais pode mudar para melhor, pode evoluir, digamos assim? Cascais está numa fase
bastante interessante, em que a evolução que tem ocorrido nos últimos anos tem permitido que já se comece a pensar no futuro, e em que já não há uma preocupação tão imediata com, obviamente que existe, há um processo a concluir, tem existido uma aposta muito forte na parte da educação, concluir determinados projetos estruturantes relacionados com os estabelecimentos de ensino, com a renovação disso mesmo, a parte da saúde também, mas que está também numa fase já bastante adiantada, com os novos centros de saúde, e agora há este grande desafio de conseguir pensar o futuro, não é? E de lançar uma série de projetos e de ideias que se irão concretizar mais tarde, mas que permitem que um concelho como Cascais, que é o quinto maior em termos de população, mas que de facto em termos de orçamento e de receitas que obtém está ali no segundo lugar, portanto, permite de facto conseguir pensar Cascais para daqui a 20, 30 ou 40 anos Na linha dos e ODS, lançar isso mesmo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. sem dúvida, e sobretudo na parte que eu penso que Cascais pode ser francamente positivo, que é a parte toda relacionada com o ensino superior e com a parte toda das ciências e do conhecimento. A Nova deu aqui um boost simpático. Deu e deve continuar, para além depois também da componente toda relacionada com as áreas emergentes, da aviação, de repensar o aeródromo. Qual é que é a estratégia dentro do que possas partilhar de Cascais no que diz respeito à atração de empresas para o concelho? Eu sei que tem havido de alguma maneira um trabalho bastante interessante, pelo menos para mim enquanto não habitante de Cascais, mas venho cá muitas vezes efetivamente e conheço bastante bem o concelho. Cascais tem uma vantagem também que é fácil de acompanhar e que se percepciona durante o dia nos nossos momentos por cá. Tem mais de são 114 nacionalidades diferentes a viver nos Estados Unidos. A viver de uma forma estruturada, prolongada. Com isso vem também mais investimento estrangeiro e vem também esta possibilidade de atração naquilo que está mais relacionado com a parte das empresas, não é? Portanto, falamos das pessoas e agora na parte empresarial já se começa também a notar isso mesmo. Mas lá está, quer dizer, é importante agora também que se consiga fazer esse trabalho, porque antigamente havia muito aquela ideia de que a parte toda empresarial estava em Oeiras, não é? Sim, Quando surgiu o Tagus Park, Sim. e já se começa de facto a ver sobretudo empresas relacionadas com as questões do conhecimento a sediarem-se cá. A DNA tem feito esse esforço interessante, que é como um meio introdutório, impulsionador e de atração desse mesmo investimento e dessas mesmas empresas com essas características, e agora de facto é aproveitar aqueles que são os pilares essenciais do concelho para que isso continue a acontecer. Cascais é o único que tem aqueles vetores considerados básicos em termos de turismo, portanto, a questão do aeródromo, o autódromo, o centro de congressos, os hotéis, enfim, a marina, todas essas valências. É importante que dessas mesmas valências surja agora a atração e a potenciação e através das empresas e através das áreas que são, sem dúvida, as áreas do futuro, que é as partes todas relacionadas com a ciência e com o conhecimento. Foi em Cascais também, ou foi através da Câmara e da tua atividade na Câmara de Cascais, que acabaste por desenvolver uma paixão pela Guiné-Bissau? Foi por aí ou já vinha antes? Já vinha eu nasci em Luanda, nasci em Angola, mas tenho de facto uma paixão imensa pela Guiné-Bissau, que se iniciou em 1995, na altura em que realizei lá um projeto cultural e humanitário, a exemplo do que já tinha acontecido em São Tomé e do que depois fizemos em 3 zonas de Moçambique, e na região centro, região sul e região norte, e a Guiné-Bissau foi sempre um deslumbramento, de facto. E por isso é que escrevo muito sobre a Guiné-Bissau, por isso é que de alguma maneira também vou lá com muita frequência, e é um país incrível, é um país também com um potencial imenso e com uma riqueza enorme em termos étnicos e culturais, num espaço tão pequeno. Estamos a falar de África, as colónias. Lembrei agora de uma pergunta que tem a ver com o comentário que tem causado alguma polémica do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente à questão de uma eventual restituição pelos nossos, aquilo que ele chamou erros que cometemos no passado. Como é que tu te posicionas relativamente a esta matéria? Eu julgo que a história não se repara.
E julgo de facto que nós estarmos a tentar trazer a lume situações que devem ser conversadas, não tenho dúvidas sobre isso, devem ser conversadas, mas devem ser conversadas com o discurso correto. Ou seja, não é fazendo agora lançando esta confusão toda. A reparação não se faz assim. A reparação faz através daquilo que me parece absolutamente essencial e que eu não me canso de gritar aos quatro ventos, que é o nosso maior desígnio continua a estar na lusofonia, continua a estar neste património único e incrível que nos une a todos e no reforço cultural, linguístico e de cooperação que deve continuar a existir entre todos. E na Guiné, se me permites, onde estamos a ser açoitados pela parte francófona. Completamente. Aliás, quando nos lançaram o desafio daquele livro infantil juvenil, foi precisamente por isso, porque a própria língua portuguesa começa a perder-se, claro. Não é? E é preciso começar, de facto, a escrever para os mais novos, para que exista esta não diria obrigatoriedade, mas também de poder existir essa oportunidade. Portugal tem vivido esta fase meio ambígua, estranhíssima, de se virar muito para a Europa quando as suas maiores afinidades não estão lá, e nunca estiveram. E este grande património que temos não se pode perder, e gosto de pensar que o Presidente da República, quando disse o que disse, era um pouco para recentrar a questão da lusofonia e a questão da importância da cooperação que Portugal deve trazer atenção ao tema, digamos. Trazer atenção ao tema, mas nunca no sentido, de facto, de se pensar aqui em indemnizações ou algo do género. Eu estive recentemente na Austrália e a Austrália está a fazer já de alguns anos para cá, se bem que é um cenário completamente distinto, porque o povo aborígene reside na mesma ilha, portanto não há hipótese, não é? Mas está a fazer uma restituição de terras, recuperando inclusivamente os conceitos que existiram do Black Empowerment, mesmo na África do Sul, uma série de circunstâncias que está a cair e que eu notei que caía em algum exagero. Mas tudo bem, eu compreendo, porque de facto é o contexto próprio, estão a viver no mesmo local, é um sítio complicado. Agora, interessante tem sido que o próprio Macron lançou, porque esta discussão foi lançada por ele há uns anos atrás, e é importante não nos esquecermos disso. Os alemães seguiram imediatamente, que é a questão da restituição de obras de arte, a restituição de peças culturais que pertencem à identidade de um país, que agora é independente, e que começaram paulatinamente a fazer. Os belgas também já o fizeram, os ingleses, à inglesa, tinham sempre que arranjar algo diferente, portanto emprestaram durante um tempo, nomeadamente ao Ghana, portanto depois há de regressar, mas exatamente, mas sendo certo que nós também legitimamente também podemos começar a pedir, não é? Nomeadamente a França, as reparações por causa das invasões napoleónicas. Sem dúvida, portanto nós abrimos isto aqui não tem que ser, isto não tem que ser uma coisa só Europa-África. Se abrimos essa porta, essa caixa de Pandora é um bocadinho difícil. Sem dúvida, até aos espanhóis, não é? Aliás, nós estamos em Cascais, quando Portugal perde a independência, é precisamente por aqui, porque Lisboa tem o rio, não é? Nós é que temos o mar, não é? Portanto, era por aqui que passava, foi aqui que foram anunciadas as grandes descobertas e tudo o resto, não é? E os espanhóis, quando entraram pela Cidadela de Cascais, que é na altura defendida por uma pessoa, por um desgraçado, com umas muralhazinhas, que obviamente entregou tudo. A primeira coisa que os espanhóis fizeram, depois de tomarem o país e nos tirarem a independência, foi as obras do Forte da Cidadela, que está até hoje. Em Portugal, na altura, já fazia esta coisa extraordinária, com fundos europeus, não é? Que é nós conseguirmos ter obra com o dinheiro dos outros. E imaginemos agora que a Espanha vinha cá pedir o dinheiro do Forte, não é? Isto é ridículo, quer dizer, há coisas que de facto não fazem sentido, mas faz tudo parte da evolução da história. O que não se pode esquecer, e por isso é que eu não estou a gostar da forma como a conversa acerca deste tema lançada pelo Presidente da República está a prosseguir, que é colocar tudo em causa, e pior que isso, afetando aquilo que nos une a todos. Eu ia dizer isso é que não pode acontecer. De alguma maneira está a dividir a opinião das pessoas. Sim. E a dividir. Sem dúvida. Muito recente a decisão do governo de Luís Montenegro em optar por Alcochete como a solução para o aeroporto de Lisboa. O futuro aeroporto José de Alvalade, atenção. Isso era o que o Francisco gostaria. Felizmente optaram por outro nome. A pergunta tem a ver aqui com o aeródromo de Cascais, que sabemos que é uma infraestrutura estratégica sempre foi, e acho que sempre será.
porque é que muda para Cascais, sabendo agora que dentro de, se tudo correr bem, 10 anos, 15 anos, se as obras forem cumpridas a tempo, sabendo que será a única infraestrutura aeroportuária, enfim, aqui num raio de bastantes quilómetros, porque o aeroporto de Lisboa vai ser transformado noutro tipo de imóvel, digamos assim. Eu traz-nos uma imensa responsabilidade, que felizmente já tem vindo a ser trabalhada há algum tempo e que tem muito a ver com o facto de Cascais poder aproveitar este momento para corresponder a necessidades incríveis de mercado que existem, quer em termos de formação de pilotos, em termos de formação de pessoal de bordo, de tripulação, da parte toda de engenharia, de todos os técnicos dessa envolvência, ou seja, juntando lá está a questão da ciência e do conhecimento, e também felizmente, com a situação anunciada há pouco tempo, da transferência da Academia TAP para o Aeródromo de Cascais e da criação de mais um simulador, juntando aos dois que já lá estão, o que vai permitir que eu julgo que os números ainda vão ser superiores àqueles que foram anunciados. O suposto desvio de 2% da aviação executiva do aeroporto Humberto Delgado para Cascais, eu julgo que vai ser claramente superado, mas no bom sentido, porque de facto o equipamento depois também vai ter e a envolvência vão ter que corresponder a tudo isso. Vão ter que ter obras também para ter o tipo claro. Mas julgo que a complementariedade da mudança estratégica do aeroporto para Alcochete vai trazer a Cascais uma possibilidade competitiva ainda muito maior do que aquela que já tinha. E isso tem de facto de ser aproveitado. Já há várias ideias nesse sentido, já estão a ser trabalhadas há algum tempo e vejo isso até como uma oportunidade incrível de revitalizar uma determinada região do território que precisa de ter uma visão estratégica completamente distinta do que infelizmente tem vindo a acontecer. De facto há uma possibilidade de uma complementariedade entre os dois equipamentos que vai permitir a Cascais ter um papel ainda mais relevante do que aquele que já tinha, neste sentido também da atração de conhecimento, de se continuar a investir nessas áreas do conhecimento, nesta formação específica. Os dados todos das grandes marcas, da Airbus, da Boeing, de todas elas mencionam uma necessidade mundial de formação ao nível de pilotos, de pessoal de tripulação. Vai continuar a haver espaço no aeródromo para a formação de pilotos, nomeadamente para as escolas? Sim, tem de existir. Já está previsto isso, mesmo com esta questão da Academia TAP, já está contemplado em novos espaços, e há possibilidade de crescimento nessa área. Vai ser muito importante também, lá está, para que seja quase um equipamento ligado à formação também, respeitando também, aliás, o legado que sempre teve de ter excelentes escolas de pilotos, mas crescendo na parte universitária, no ensino universitário. Como é que Cascais, como é que achas que se deveria posicionar e que oportunidades é que achas que existem aqui com a Marina, num concelho que tem, enfim, se calhar maior riqueza do país? A Marina está concessionada, é um espaço que está concessionado, mas que de alguma maneira também se enquadra naquela que tem sido este grande património que nós temos, que é sem dúvida o mar. Todas as áreas relacionadas com o mar, as áreas precisamente também lá está, não só da investigação, mas também de tudo o que for relacionado com a atração de empresas ligadas à parte de investigação e ligadas à indústria do mar. Nós não podemos encarar um equipamento daquela natureza de uma forma limitada, como se fosse apenas um local de recreio, não é? Julgo que há todo um espaço de crescimento que tem de existir. Uma lógica integrada. Exatamente. E que isso vai permitir virar isso para a vila, juntamente, exatamente, e mesmo com o autódromo, não é? O autódromo neste momento pertence à Par Pública, portanto, o que é importante é que também se dê aqui uma oportunidade de interligação entre todos estes equipamentos numa linha que seja coerente e que faça sentido, não é? E se estamos a apostar nestas áreas, não é? Nós temos, quando olhamos para este mar e pensamos de facto na dimensão que Portugal tem, com a sua plataforma continental, que vai muito para além da grande maioria dos países europeus, e toda por explorar, e toda por de facto por colocarmos
Temos pilar uma zona essencial do económica nosso país. exclusiva enorme à conta dos Açores e da Madeira. Exatamente, Nossas é exatamente. gigantesco. E lá está, há pouco quando falámos da lusofonia é quase como a mesma questão, quer dizer, muitas vezes esquecemos o mar, damos por tão adquirido por estar aqui à nossa frente, quando esta de facto deverá ser uma dos nossos grandes desígnios. Sem dúvida. Olha, mudando aqui um bocadinho a agulha agora para o futebol e falando do Estoril Praia, conta-nos como é que surge esse projeto na tua vida? Foi um erro, mas que não foi cometido Normalmente quem por se mim. mete no futebol normalmente diz Exatamente, isso. exatamente. Eu comecei como advogado. O então presidente da direção pediu-me ajuda para uma série de processos que existiam. Ele também assumiu a presidência em umas condições assim bastante exigentes e a dada altura, quando dei por mim, tinha uma série de processos para tratar. As coisas correram bem, consegui resolvê-los praticamente todos à época, e então ele imediatamente a seguir convida-me para vice-presidente dele nas eleições seguintes, ficando com essa área. Lá está, é a parte do erro, porque a partir desse momento deixei de receber honorários porque não podia receber e passei a fazer o mesmo trabalho de borla. Foi fantástico, foi assim uma grande golpada. Depois, para me vingar, quando me candidatei a presidente, convidei-o para que o António Ramos, na altura presidente, fosse o meu presidente da Assembleia Geral, e foi assim que fizemos 3 mandatos fantásticos que terminaram há pouco tempo. Tem-se o recorde das melhores classificações do Estoril. É verdade. Do Turil. E de tempo de mandato, porque de facto é muito exigente. E foi engraçado, porque julgo que fica para a história também o trabalho de equipa espetacular que se fez na criação das modalidades. Nós, quando tomei posse como presidente, tínhamos 2 modalidades, hoje o clube tem 21 modalidades, cresceu muito, recuperou uma série de modalidades ligadas à sua história. Não é? Exatamente. Tínhamos na altura 2 milhões de euros de dívidas, hoje rigorosamente nada. Arrependes de ter entrado no mundo de futebol ou achas que foi uma experiência que tinhas que fazer? Não, foi fantástico. Mas que aprendeste com isso? Aprendi muito, foi fantástico. Foi fantástico porque deu-me um prazer muito grande foi quase como um espírito de missão. Pegar num projeto que não estava a correr bem, que podia crescer imenso. Da segunda para a primeira, não foi? Exatamente, e ainda por cima com esta possibilidade de crescimento das modalidades, de crescimento da marca, de recuperação financeira. Por isso é que estamos hoje, eu estou de consciência perfeitamente tranquila, porque agora é só não estragar o que foi feito. E esse espírito de missão também julgo que a mérito seja dado a todos os meus colegas de direção que me acompanharam nisso, porque conseguimos colocar o clube num patamar onde nunca esteve. Foi na parte da responsabilidade social, do exemplo social que é dado, das campanhas absolutamente inéditas que nós lançámos, que nunca tinham sido feitas no desporto português. Tive a sorte incrível de conseguir convidar para a equipa os meus colegas que me acompanharam, porque eu julgo que o grande objetivo de quem lidera um projeto tem que estar precisamente aí, é rodear-se dos melhores, aqueles que de facto são os melhores nas áreas onde tu não és. Eu não percebo rigorosamente nada de futebol, nada. Sou um excelente treinador de bancada, mas não percebo mesmo rigorosamente nada. A minha primeira preocupação foi ter alguém que perceba disto. Vai ser um diretor desportivo. Exatamente. Percebesse tudo. Aproveitei, consegui enganar o Hugo Leal na altura, que tinha acabado de ser nosso atleta, foi o meu vice-presidente para o futebol de formação, que fez um trabalho espetacular, incrível. E tinhas muita ligação com os presidentes dos 3 grandes nas transferências? Tens alguma história assim engraçada, que eu sei que normalmente existem no futebol, de negociação de transferências assim interessantes, que possas partilhar? Hoje em dia, ou empréstimos, exato. Hoje em dia já passa muito pelas estruturas e pelos próprios empresários. Tenho outras histórias que absolutamente incríveis, muitas delas ligadas até ao tempo em que nós tivemos nas participações na Liga Europa, que foram absolutamente incríveis. Mas na primeira foi giríssimo, porque de alguma maneira era uma novidade para todos, não é? E então o nosso primeiro jogo hoje seria impensável pelas circunstâncias atuais, mas o nosso primeiro jogo é em Israel. Foi o Hapoel Ramat Gan em Tel Aviv. E não era fácil, porque os jogos eram temos 2 pré-eliminatórias. E então foi engraçado, porque nós quando chegámos a Tel Aviv,
um dos nossos jogadores, cujo nome não irei dizer, mas que não tinha, era oriundo de um determinado país africano, onde se mantêm os passaportes sempre ao longo da vida e nunca altera. Não há, sim, não há troca de Portanto, há uma 5 fotografia em que ele é pequenino na fotografia. Portanto, chegamos até lá vivo e ele, entretanto, só fala português e mal e um crioulo assim muito estranho. E então, quando é apresentado um a um à cabine da imigração, da fronteira, de repente eu olhei para trás e vejo a ser levado por 2 polícias israelitas à sala de para uma interrogatório. sala de castigo. Sim. E eu fui-lhe perguntava em inglês como é que te chamas, ele só sorria. Só dizia Assim, yes, Facto maravilhoso. Assim, e depois dizia quem é esta criança e ele sorria. E então pronto, toca de ser levado pela polícia para a sala de castigo. Então, tivemos que atrasar tudo, ficar à espera dele, tivemos que ir lá explicar um filme. Chegamos ao hotel, temos uma grande figura que é o nosso roupeiro. Os roupeiros são sempre. Agora já se reformou, o Rogério já se reformou, mas o Rogério era absolutamente meticuloso com tudo. Tinha que só ele é que podia tocar em tudo. Então nós chegamos ao hotel em Tel Aviv e os senhores obviamente chegaram e começaram a tirar as malas para levá-las para dentro do hotel e só vejo o Rogério, que é assim muito pequenino, aos gritos, também que o Rogério só fala português, aos gritos com o pessoal do hotel, porque não podiam tocar nas malas, só ele é que podia tocar nas malas. Foram sacos por todo lado e lá era o Rogério pequenino a arranjar aquilo tudo e não deixar que ninguém levasse nos carrinhos e as pessoas completamente surpreendidas. Antes, isto foi a nossa estreia na Liga Europa, foi assim uma coisa extraordinária, coisas incríveis que nos foram acontecendo. Chateei imenso o Marco Silva porque eu acho que esses momentos e sobretudo aquelas cidades onde tivemos a oportunidade de estar, e tivemos muita sorte com alguns lugares de destino, merecem também ser vividas por uma série de atletas que se calhar não tinham a oportunidade de lá estar. Eu recordo-me quando fomos jogar com o Panathinaikos a Atenas, quer dizer, obviamente a equipa tinha que ir à Acrópole, quer dizer, Claro. e na altura já com o José Coceiro, mas ele também compreendeu logo e imediatamente fomos fazer a visita àqueles passeios habitualmente se faz, não é? E de repente vejo um atleta dar assim um pontapé assim numa das pedras da Acrópole e a dizer, pô, está fora do sítio, pá, e a tentar encaixar. São coisas destas que vais ver acontecendo, mas que é giro, porque depois lá está a ser, oh rapaz, isso tem não sei quantos isso tem o milhares de princípio anos da de- civilização, calma lá, isto não se pode mexer e tal. Mas julgo também que é importante termos noção do impacto que teve também aqui no próprio concelho, porque essas 2 participações, quem veio foi sempre muito bem recebido e obrigou a repensar a estratégia toda do turismo desportivo. Esta final da Taça da Liga desta época foi absolutamente extraordinária. A quantidade de pessoas que foram de Cascais apoiar o Estoril Praia foi impressionante. Foi mais do que um rap. Tanto nas meias finais como na final tivemos mais pessoas do que alguma vez se imaginou e nas meias finais mais pessoas que o Braga. Impressionante. Foi extraordinário, Sim, o Braga já não é um clube pequeno, não é? Exatamente, e tem feito, lá está, Não é preciso de facto haver Cidade. sucessos, Sim. sucesso desportivo. Em termos profissionais, tu começas na advocacia, depois acumulas, aliás, começas na política, depois acumulas a política com a advocacia, depois acumulas a advocacia com a parte desportiva, depois vais juntando camadas. O desafio ou a notícia que eu te queria fazer era esta: imagina, estamos em 2034, quantas mais camadas é que tu achas que ainda vais conseguir pôr? Ao fim de 10 anos como presidente do Estoril Praia, vou pegar numa das camadas, senti que era a altura, não só porque sentia que o meu trabalho estava concluído, e porque gosto muito de estar sempre motivado naquilo que estou a fazer. As camadas dependem disso, dependem da motivação, da emoção que coloco naquilo que estou. Se não me tiver a dar essa emoção, rapidamente a retiro. Tem que existir essa satisfação, que é para nós também conseguirmos estar envolvidos com o trabalho que fazemos e com as várias áreas que vamos desenvolvendo. Mas no caso do Estoril Praia, senti que era um ciclo que se fechava e que de alguma maneira já estava pronto também para que pudesse continuar,
por outras pessoas, também trazendo se calhar a emoção que eu tinha há 10 anos atrás. E eu julgo que é obrigatório que isso exista, essa rotação. O que eu sinto hoje é também a necessidade de, para além de me continuar a ligar por essa questão emocional naquilo que estou a fazer, é concentrar mais, ir reduzindo o leque. Porque de alguma maneira também já não vou conseguindo chegar a tudo com a mesma intensidade. Mas estou a ter um prazer imenso com a parte da escrita. Sempre que escrevi, desde pequenino, e estou a ter um prazer imenso disso. Já tenho uma série de projetos com a editora para livros futuros, e é curioso porque se eu tivesse que retirar alguma parte, julgo que já retirei a que queria, para poder ter mais disponibilidade para aquelas onde estou agora. Ainda mais que Exatamente. Mas tem-me acontecido também esta coisa terrível, que é nós vamos libertando tempo, e quando pensamos que ganhamos horas do dia, rapidamente encontramos outra coisa. As tuas filhas têm que idade? A mais nova tem 21, Ok. está na Faculdade de Medicina Veterinária, portanto já tenho quem me trate da saúde. A do meio tem 24, a mais velha tem 31, se bem que é sempre aquele erro que a gente vai pensando, não é? Olha, mais um erro, que é a questão do quando elas são pequeninas, ou quando os nossos filhos são pequenos, sentimos que aí é que temos mais problemas, mas não. Mas sei que dão muito trabalho quando são crianças e muita chatice quando são. As preocupações que eu tenho com ela. Exatamente. Tens medo que elas imigrem? Ou seja, tem-se falado muito disso de alguma maneira, ou vês isso como uma oportunidade? Se tiver que acontecer, vai valorizá-las? No caso da Maria, da mais pequenina, será sempre coitadinha, mais pequenina, na área da medicina veterinária, então. As oportunidades lá fora são incríveis. Claro. Eu não fazia ideia, mas fui percebendo, até pelas ligações internacionais que a universidade tem. É impressionante. Não só em termos profissionais, de crescimento profissional, mas também, sobretudo, em termos remuneratórios, como é evidente. Claro. E conseguem fazer, pode ser conciliável com projetos cá. Portanto, eu espero mesmo, e ela tem fibra para isso, mas eu espero mesmo que ela o faça, e acredito que vai fazê-lo, e vai fazê-lo com muitos. Desde que volte. Sim. Ou não é uma coisa que ligues, desde que seja feliz e que. Não, tem de voltar. O mundo é lá fora, mas Cascais é Cascais. Exatamente, tem de voltar. Alexandre, estamos a terminar a nossa simpática conversa. Eu não sei se foste já vendo alguns dos podcasts, e terminamos sempre. É sempre com a mesma pergunta. Que se resume basicamente a isto, que é: se tu tivesses a oportunidade de, olhando para trás, mudar alguma coisa na tua vida, fosse pessoal ou profissional, o que é que tu mudarias? Tinha casado mais vezes. Com a mesma pessoa? Sim. Já agora. Exatamente. Só para não arranjar aqui problemas adicionais. Exatamente. Nós já casámos 11 vezes. Em vários países, com várias culturas e várias religiões. Ok, que e ainda há algumas que me faltam. Alexandre, muito obrigado. Olha, muito obrigado por esta fantástica conversa e por teres partilhado aqui connosco um pouco da tua vida e daquilo que tens aprendido e errado ao longo do tempo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. Quanto a vocês, muito obrigado por terem assistido, como sempre. Já sabem, para vocês não custa nada e para nós vale muito. Subscrevam os nossos canais YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Sigam-nos também Google Podcasts, Apple Podcasts e Spotify, para estarem sempre a par das últimas novidades. E mais uma vez, obrigado por terem assistido. Alexandre. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado. E até breve. Até breve.